E aí, galera que se liga na Rede ITA, bem-vindos a mais uma temporada do Dicas do Enem, o programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de hoje, um timaço de professores vai estar com a gente trazendo para vocês os conteúdos mais importantes para a sua prova ser a melhor possível. E a gente abre a temporada 2022 com a professora Fernanda Gujão e a disciplina de gramática. Ela traz hoje uma aula sobre as funções da linguagem. Olá, alunos e telespectadores do Dicas do Enem. Estão preparados para mais uma temporada de aulas selecionadas para que vocês arrasem no Enem de 2022? Os conteúdos que nós selecionamos foi separado a dedo para que você consiga fazer uma boa prova no Enem. Então, vamos começar. Eu sou a professora de língua portuguesa, me chamo Fernanda Gujão, e hoje nós vamos estudar um conteúdo que com certeza cai todos os anos na prova do Enem. Eu chego a dizer que teve ano que caiu até 5 questões desse conteúdo. Portanto, eu julgo que seja um conteúdo que é de extrema importância para que o aluno consiga dominar e aí conseguir fazer uma boa prova. Então, nós vamos estudar hoje as funções da linguagem. Para começar e para explicar o porquê de tanta certeza desse assunto cair na prova do Enem, nós vamos ter aqui na matriz de referência do Enem, na competência 6, mais especificamente na habilidade 19, que ele vai estar lá. A habilidade 19 vai dizer que analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Portanto, vemos aí que, com certeza, esse assunto estará presente na prova do Enem. Então, para começar nossa explanação sobre as funções da linguagem, pensemos nas seguintes questões. Quando nós vamos nos comunicar com alguém, qual é o objetivo da nossa mensagem? Falar de nós mesmos, convencer alguém de algo, informar sobre algo, explicar alguma coisa a alguém, instruir sobre alguma coisa, ou iniciar uma conversa. Para que nós consigamos entender a fundo as funções da linguagem, é preciso que nós pensemos no objetivo da nossa comunicação. Todo ato comunicativo, ele vai ter uma intencionalidade, certo? E é isso que nós vamos estudar agora. Antes disso, vamos fazer uma breve definição do que seja as funções da linguagem. Então, funções da linguagem dizem respeito à maneira como a linguagem se comporta de acordo com a intenção presente na mensagem que se quer transmitir. Foi o que eu falei anteriormente. Ao elaborarmos uma mensagem, dependendo da nossa intenção, do sentido que quisermos dar a ela, podemos enfatizar um dos elementos envolvidos na comunicação. Daí resultam as funções da linguagem. Nós vamos ver mais à frente, detalhadamente, como cada função vai se comportar. Mas é preciso que você entenda bem que cada situação de comunicação, ela vai ter uma intenção. E para cada intenção, uma função, certo? Prestemos atenção nesse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Aqui está uma situação de comunicação. E aqui está presente todos os elementos envolvidos numa situação comunicativa. Nós temos o emissor ou remetente, que é aquele que fala. Nós temos o receptor ou destinatário, como queira chamar, que é aquele que recebe a mensagem. Nós temos o canal, que é por onde a mensagem vai se propagar, ou seja, o suporte comunicativo. Nós vamos ter o código e nós vamos ter a mensagem. Portanto,
vocês percebem aqui que existem 6 elementos que fazem parte do processo comunicativo. Ou seja, todo o processo comunicativo, esses 6 elementos estarão presentes. Então, vamos ver quais são esses elementos novamente. O emissor ou interlocutor, quem transmite a mensagem. O receptor ou destinatário, que é quem recebe a mensagem. A mensagem é o que se fala. Referente ou contexto é onde, quando, com quem, onde a mensagem foi propagada, quando ela foi propagada. Tudo isso vai determinar o contexto comunicativo. O canal, que é o veículo da mensagem. O código, que é o sistema de linguagem, ou seja, o sistema linguístico que foi utilizado para que essa mensagem seja propagada. Agora sim, nós vamos adentrar as funções da linguagem. Mas antes, é importante que vocês tenham prestado bastante atenção nos 6 elementos comunicativos que está presente na situação de comunicação. Se você tiver como pegar um papel, uma caneta e fazer as suas anotações, porque se você entender quais são os 6 elementos que estão presentes no ato comunicativo, vai ser bem mais fácil de você matar as questões que você se deparar na prova do Enem, ok? Então, como eu havia dito, para cada elemento há uma função, ou seja, no processo comunicativo vai ter um foco. Ora, esse foco vai recair no emissor, a depender, como eu já falei, da intenção da comunicação. Ora, esse foco vai recair no referente. Ora, o foco da situação comunicativa, da mensagem, vai cair no receptor. Ora, vai recair na mensagem. Ora, vai recair no código e ora vai recair no canal, ok? Então, para cada foco comunicativo, em cada um dos elementos, vai haver uma função. Então, quando esse foco comunicativo recair no emissor, nós teremos a função emotiva ou expressiva. Quando o foco comunicativo recair no referente, nós teremos a função referencial. Quando o foco comunicativo recair no receptor, nós teremos a função apelativa ou conativa. Quando o foco comunicativo recair na mensagem, nós teremos a função poética. Quando o foco comunicativo recair no código, nós teremos a função metalinguística. E, por fim, quando o foco comunicativo recair no canal, nós teremos a função fática. Esse esquema que está montado aí, como você está vendo na tela, foi feito pelo linguista russo Jacobson. Foi ele o primeiro que fez esse sistema, que estudou o sistema linguístico e que ordenou todos esses elementos e todas essas funções, ok? É importante que vocês saibam que no ato comunicativo não haverá apenas uma função. No ato comunicativo sempre terá mais de uma função da linguagem. No entanto, uma única função vai sobressair, certo? Bora lá. Nós temos aqui uma situação de mensagem emitida via e-mail. Como vocês podem ver, todos os elementos da comunicação estão presentes nessa situação comunicativa, né? Antigamente nós tínhamos as cartas, mas já não existe mais essas cartas pessoais, né? Elas foram substituídas pelo e-mail. E aí nós podemos ver mais detalhadamente todos os elementos envolvidos. Nós temos o canal, que é o e-mail, né? Nós temos o receptor, que é o que nós colocamos, né, aí no destinatário, o referente, que é o assunto, né, o código e a mensagem envolvida, o suporte, que é o próprio
o próprio e-mail, e o remetente que não está aí, mas que já quando nós vamos mandar a mensagem, ele já fica lá discriminado de quem que a mensagem, de quem é a pessoa que está mandando essa mensagem. Agora sim, vamos ver detalhadamente cada uma dessas funções, tá? A primeira delas que nós vamos ver é a função referencial ou informativa, quando o foco está no referente. Ocorre quando a principal finalidade da mensagem é apenas transmitir uma informação de maneira impessoal. Tem como principais características o cunho informativo e a objetividade, ou seja, o foco dessa mensagem, da mensagem informativa é apenas a mensagem. Não vai ter envolvimento, não vai ter o juízo de valor de quem vai mandar a mensagem. Ela é imparcial, ok? Então, os exemplos onde nós vamos encontrar esse tipo de função é nos textos dissertativos, nos textos técnicos, nos textos instrucionais e nos textos jornalísticos, né? Onde prevalece a objetividade da mensagem. Como exemplo, nós temos aqui, né, essa notícia, né, de jornal. Governo retira IP de lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. Você vê aqui que a mensagem está sendo passada com objetividade, ela não tem nenhum juízo de valor de quem está escrevendo ou lendo a mensagem, certo? Ela não tem a intenção de convencer, de persuadir, ela não tem a intenção de demonstrar sentimentos. A única intenção é ser objetiva e passar a mensagem. Vamos ver como é que isso cai no Enem? Vamos lá. Essa questão é do Enem de 2010, certo? A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamados ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Aí a questão vem pedindo as alternativas. Predomina no texto a função da linguagem. Letra A, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Nós vemos aqui que não há nenhuma expressão de sentimento, né, pelo autor da mensagem. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Nós vamos ver mais à frente que a função fática, ela vai testar o canal de comunicação, certo? Aqui nós não vemos que não está sendo testado nenhum tipo de canal comunicativo. Então, já está descartada a letra B. Letra C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Aqui não tem nenhum recurso de linguagem que esteja prevalecendo, né? Então, já não temos a função poética. Letra E, conativa, porque o texto procura orientar o comportamento do leitor, o que nós não conseguimos ver, né? Não tem nenhum tipo de apelação, o autor não está tentando convencer o leitor a nada. Então, só nos resta a letra E, que é a função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Aqui, ele dá o conceito do que é um ecossistema, então, fechamos a questão. Vamos dar uma breve pausa e, na volta, continuaremos o estudo das funções da linguagem. Pausa para o nosso primeiro intervalo. Enquanto isso, dá um pulo no nosso Instagram e segue a gente no @Dicas do Enem na TV. Lá tem a programação das aulas, dicas para outros conteúdos e notícias sobre o Enem deste ano. A gente volta rapidinho, não sai daí!
De volta com o Dicas do Enem, vamos seguir com a professora Fernanda Gurjão. Na aula de gramática de hoje, o assunto é as funções da linguagem. É com você, Fernanda. Olá, alunos! Estamos de volta com o Dicas do Enem e vamos continuar a estudar as funções da linguagem. Vamos passar para mais uma questão. Essa é do Enem 2018. Vamos fazer aqui a leitura. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comerciais do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a interiorização sofrida pelos ou pelas negro ou negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso de produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora a legitima e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considera o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Alunos, prestem atenção. Uma coisa que vai ajudar bastante você a identificar qual é a função da linguagem presente em cada texto é você saber o gênero textual a que está se tratando. Aqui nós vemos que o que acabamos de ler foi um resumo de artigo científico. O artigo científico, ele tem qual é o objetivo de um artigo científico? Qual é a linguagem empregada em um artigo científico? Então, se você conseguir identificar o gênero do texto, já ajuda bastante para que você também consiga identificar a função que está predominando. Como eu disse, em uma situação comunicativa, em um texto, não vai ter apenas uma única função, mas uma delas vai se sobressair. Então, agora vamos para a questão. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica dos gêneros resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Então, aqui, a própria questão, ela já está dizendo a você que o texto lido faz parte de um resumo de um artigo científico. Então, a partir daí, você já consegue matar a questão. Letra A. Impessoalidade na organização da objetividade das informações, como este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Letra B. Seleção lexical do desenvolvimento sequencial do texto como um imaginário racista e estética do negro. Letra C. Metaforização relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Letra D. Nominalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Então, nós vemos que a alternativa correta é a letra A, porque já vai falando
da impessoalidade do texto. Então, se você entender que a função referencial, ela trata da impessoalidade da mensagem, você já vai matar a questão, né? Portanto, nós podemos descartar todas as outras. A segunda função que nós vamos estudar agora é a função emotiva ou expressiva. Ora você vai encontrar função emotiva, ora você vai encontrar a função expressiva. São sinônimos. Então, é importante que você aprenda também os seus sinônimos, entenda, porque pode ser que não caia a função emotiva ou um distrator queira colocar a função expressiva. E aí você já consegue identificar. A função emotiva, ela tem como foco o emissor, ou seja, a pessoa que está dando a mensagem, né? A gente pode chamar de emissor ou de remetente, que também são sinônimos. Tem como foco o emissor. A função poética reflete o estado de ânimo de quem fala, seus sentimentos e suas emoções. Tem a intenção de impressionar ou comover o leitor. Há o predomínio da primeira pessoa, o eu, e por isso é comum que haja opiniões, juízos de valor, pensamentos individuais nos enunciados. Outra coisa, vai estar presente nos textos expressivos ou emotivos marcas gramaticais que estão presentes, né? Verbos e pronomes em primeira pessoa, porque o foco está no eu, não eu, professora Fernanda, mas o eu, a pessoa que está dando a mensagem, que está proferindo a mensagem. Vai ter sempre interjeições, adjetivos valorativos, sinais de pontuação, exclamação, reticências, que são sinais de pontuação que expressam emoções, né? Que busca uma aproximação do emissor com o leitor. Então, se você entender isso daí, você já consegue identificar nos textos. Está presente em alguns gêneros textuais, como poemas, relatos, diários, cartas, memórias, entrevistas, textos de internet. Então, nos diários, né, sempre vamos ter ali a escrita marcada pelo eu, a pessoa que está escrevendo. Ela vai, nos diários, nas cartas, nesses gêneros textuais que eu acabei de ler, sempre vai ter como foco o emissor. Ele sempre vai estar deixando sobressair seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, ok? Então, como exemplo, eu trouxe para vocês, como eu já mencionei anteriormente, o diário de Anne Frank, né? Que todo mundo conhece. Ele, embora não tenha... ele foi publicado após a sua morte, mas a escrita foi da própria Anne Frank. Até agora, você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem tem o escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Prestem atenção na penúltima e na última linha, que aqui ela vai deixar sobressair a interjeição, a pontuação, a exclamação. Então, aqui você está vendo que ela está colocando suas emoções, colocando as suas impressões. Portanto, nós temos aqui a função poética da linguagem. No exemplo 2, nós temos aqui a tirinha de Calvin, né? Vemos aqui, a felicidade não me basta, eu exijo a euforia. Então, o texto verbal e o texto não verbal, eles se unem para que você entenda que o personagem, ele está realmente expressando um sentimento dele. Mas também, se não tivesse a imagem visual, né, a imagem não verbal, o desenho, você poderia também entender, porque aqui nós temos a presença dos verbos em primeira pessoa, nós temos a presença das exclamações, então está muito presente aqui
o sentimento, né, que envolve a mensagem, o sentimento pessoal do emissor, né, da pessoa que transmite. Então, vamos ver agora como é que cai no Enem, né? Como é que vai cair essa questão no Enem. Essa questão é de 2012. Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. O interessante é que a questão, ela já vem trazendo a dica para vocês, né? Porque aqui foi aquilo que eu falei anteriormente. Sempre vai ter mais de uma função. No entanto, uma vai sobressair entre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, agora vamos para as alternativas. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Aqui a gente não percebe, né, que está se referindo ao código linguístico. Então, aqui a letra A já descarta. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Embora já esteja marcada a questãozinha certa, porque, infelizmente, na internet eu só encontrei com as marcações, aqui a gente percebe, sim, que a situação do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, né? A atitude, do enunciador. No final, nas últimas linhas, ele vai falar claramente, estou nervoso, estou zangado. Então, ele está expressando o seu sentimento, ele está dizendo claramente que ele está nervoso e que ele está zangado. Agora, vamos analisar as outras alternativas. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. O foco da transmissão da mensagem não é o interlocutor. O foco é sim o emissor. Como vimos, ele está expressando seus sentimentos. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Já vimos que não, né? E letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Então, como eu falei, nós vamos ver mais à frente, o canal que testa a manutenção da comunicação é a função metalinguística, né? Então, não é. Então, gabarito, aí a letra B. Passemos agora para a terceira função da linguagem, que é a função poética. A função poética ela vai ter como foco a mensagem. Então, é caracterizada pela valorização da mensagem, cuja estética apresenta combinações de palavras. Então, aí já vem dizendo, já vem trazendo que a função poética ela vai trazer uma organização estética da mensagem. O estético vai sobressair, certo? Figuras de linguagens, metáforas, exploração dos sentidos e sentimentos, dentre outras. A função poética está bastante presente em textos literários, mas não apenas nele, né? Nós vamos ter nas imagens, nós podemos encontrar a função poética em títulos de texto, seja crônico, seja outros gêneros, né? Nós podemos ter a função poética em música. Então, a gente não pode confundir, né? Que a função poética só vai estar presente nos poemas, certo? Ele vai estar presente em vários outros. Vemos aqui 2 poemas visuais, o poema Pêndulo e o poema Beba Coca-Cola. Vocês percebem que a mensagem aqui, ela não é o foco. O que é o foco
é a organização, né? A organização das palavras é mais visual do que todo o resto. Então, a estética predomina. A organização, o poema Pêndulo, ele está utilizando cada letra que forma a palavra, juntando com o movimento do próprio pêndulo, né? Então, você vê que há uma organização estética aí. A mesma coisa do poema Beba Coca-Cola, né? Ele começa Beba Coca-Cola, Babe Cola, Beba Coca, e aí vai organizando as palavras, né? De modo que a estética se sobressaia. Aqui nós temos exemplo de publicidade, né? Onde também teremos a função poética. Aqui é a propaganda, né? Publicitária de uma funerária. É você no céu e na terra. Vemos aí que a organização das palavras, né, juntamente com a imagem do anjinho que está presente aí, eles se unem para formar o que nós dizemos, né, a estética da mensagem. Então, temos aí também a função poética. A quarta função da linguagem que nós vamos estudar é a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa, né, ela tem como foco o receptor, ou seja, a pessoa que recebe a mensagem, né, o interlocutor. A função apelativa ocorre quando a mensagem é centrada no receptor, buscando obter com ele envolvimento, aproximação, a fim de influenciar o seu comportamento. Então, portanto, nós já conseguimos perceber que o objetivo da função conativa ou apelativa é convencer o outro, é convencer o meu receptor a alguma coisa, né? Ela é marcada frequentemente por vocativos, verbos no imperativos, pronomes demonstrativos e possessivos de segunda pessoa. Então, vamos lá. Dois sangue. Aqui nós temos um verbo no imperativo, dois sangue. Esse verbo no imperativo, ele serve expressamente para convencer a pessoa, né, o receptor, a doar sangue. A função apelativa está presente nos seguintes gêneros: na publicidade, nos livros de autoajuda, nos discursos de políticos, né, que nós vemos muito, dentro desses tipos de discurso, nós vemos que o foco aí é no receptor, né, no seu interlocutor. Eu vou falar alguma coisa a fim de convencer o meu interlocutor de que eu estou certa ou de que o que ele deve fazer é aquilo que eu disser. Então, vemos aí uma situação, né, de comunicação, onde temos um casal, né? A mulher fala para o homem: João, apresse-se, precisamos sair, você ainda não tomou seu café. Então, temos aí a presença do vocativo, João. Ela chama ele pelo nome e tenta o convencer a se apressar, né? Porque eles precisam sair e estão atrasados. Vamos ver como é que cai no Enem. Esse é do Enem 2012. Aqui nós temos uma campanha publicitária, né? Não se assustem com os textos, porque no Enem é assim mesmo, é muito texto. É muito texto para você ler, para você analisar. As alternativas, elas vêm recheadas de bons textos para que você exercite sua capacidade interpretativa, né? A leitura. E aí a gente tem que ver tudo isso com muita calma. Então, temos aqui a água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Em seguida tem, cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água para ser produzido, desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos.
O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Logo abaixo, aí no finalzinho, né, da campanha publicitária, tem economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. Então, agora vamos para a questão. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é incitado a, letra A, adotar práticas de consumo consciente. Letra B, alterar hábitos de higienização pessoal e residencial. Contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. Letra D, optar por vestuários produzidos por matéria-prima reciclável. Conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. A partir da leitura das alternativas, a gente percebe que tem coisas aí nas alternativas que nem sequer foram mencionadas no texto, né? Como a letra B, alterar hábitos de higienização pessoal e residencial. Não tem falando nada sobre isso, né? A letra A está marcada, né, como a alternativa correta, né? Adotar práticas de consumo consciente, principalmente no que a gente vê ao final da mensagem, né, que é economizar bens de consumo e evitar o desperdício, também é poupar água, certo? Mas vamos analisar as outras alternativas. A letra C, contrapor-se a formas indiretas de exportação de água, não tem essa informação no texto. Optar por vestuários produzidos por matéria-prima reciclável é outra informação que também não está clara, não está presente. E letra E, conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. Se você, pode até ser que alguma coisa ou outra esteja mencionada, mas se você for juntar todas as informações, todos os textos e analisá-lo como um todo, você vai ver que a questão que é considerada a correta é realmente a letra A. Vamos passar por um breve intervalo. Na volta, nós vamos dar continuidade ao estudo das funções da linguagem. Mais um intervalo e o Dicas do Enem volta com o último bloco do programa de hoje. Para quem não sabe, estamos também online pelo YouTube da Rede ITA. Para quem acompanha por lá, se inscreve no canal e aciona os lembretes para não perder nenhuma aula. Eu volto já e você não sai daí. Último bloco do primeiro Dicas do Enem chegando e no programa de hoje estamos vendo as funções da linguagem, conteúdo importante de gramática com a professora Fernanda Gujão. A gente passa a bola para ela para encerrar a aula de hoje. É com você, Fernanda. Estamos de volta com mais o Dicas do Enem. Agora vamos estudar a função fática. Na função fática, o foco comunicativo vai recair sobre o canal. É aquela função que anteriormente eu vinha falando que nós íamos estudar mais adiante. Pois bem, agora chegamos nela. Ocorre para iniciar, prolongar ou interromper a comunicação e para verificar se o canal ele realmente está funcionando, né? Ou seja, a mensagem recai sobre este canal. O que se quer é garantir a manutenção da conversa e a atenção do interlocutor. Essa função pode ser identificada nos cumprimentos, como bom dia, boa tarde, ou quando alguém faz algum comentário sobre o tempo. No dia a dia, utilizamos recursos expressivos como né, certo, entendeu, alô, para testar a via comunicativa. Então, vamos lá. Quando eu quero testar o canal, eu chamo a atenção do meu emissor. Alô, você está me ouvindo? Quando é uma situação de sala, uma situação de aula, quando o professor bate no quadro ou na cadeira para chamar a atenção do aluno, eu estou testando a minha via comunicativa com o aluno. Eu estou querendo saber se esse aluno ele está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, toda vez que eu quero testar o canal, eu vou chamar a atenção de alguma forma. Seja, você está aí? Oi, né? Quando nós atendemos uma chamada telefônica, o alô,
que nós dizemos, né, inicialmente, antes de começar a mensagem, é justamente testando esse canal de comunicação, que é o telefone, certo? Outro exemplo, quando nós entramos no elevador e damos bom dia para a pessoa que já está dentro, né? Nós estamos testando também, nós estamos iniciando uma situação de comunicação, né? Quando eu vou embora, quando eu vou embora de algum lugar, que eu digo o tchau, que eu me despeço de alguém, dando tchau ou até mais, isso é encerrando a via comunicativa. Então, eu também estou testando, mas eu estou encerrando aquela comunicação que hora antes foi iniciada, ok? Vamos ver aqui nesse exemplo, nessa tirinha de Garfield. Parece que vem chuva. Aham, 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 aham. Aí Garfield, né, pensativo, fala. E dizem que a arte da conversação está morta. Nenhum dos dois personagens, que não é Garfield, eles falam alguma coisa, mas eles estão mantendo a via comunicativa com o aham, né? Óbvio que o que Garfield pensou, a fala de Garfield aí, é uma ironia, ele está sendo irônico, né? Mas percebemos aí que o aham é apenas uma forma de manter a via comunicativa, embora não esteja se dizendo mais nada, né? Eles ficam só ali no aham, mas o objetivo mesmo, principal, é ir manter a via comunicativa. E Garfield solta, né, essa ironia e dizem que a arte da conversação está morta, ironicamente falando, né? Então, aqui vamos ver uma questão da PUC São Paulo, de 2021. A questão é começar. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar mesmo uma livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização, apressada, o bom dia, o boa tarde, o como vai, já não funciona para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, com que se divaga até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença da conversa falada nos ensinaram a escrever, e na lamentável forma mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensava. Agora entendo o contrário. Escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Assim fomos alfabetizados, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a, desde o início, escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim pré-determinados. Isso estragava, porque bitolava o começo e todo o resto. Tentaremos agora, quem? Eu e você, leitor. Conversando, entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural, não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas inauguração do próprio pensar. Peraí, me diz você, o escrevente escreve antes, o leitor lê depois. Não. Lhe respondo, não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Olha, não me deixe falando sozinho. Já tem aqui a deixa. Pois é, escrever é isso aí. Iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados, de carne e ossos, mas também ativamente presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assunto. Termina-se, sabe Deus onde. O texto bem comprido, mas como eu disse a vocês, Enem e vestibulares colocam textos
bem grandes mesmo. Agora vamos para a questão. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia ou boa tarde já não funciona para engatar a conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo e de futebol. Ele faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Mais uma vez, né, o enunciado da questão, ele já vem dando dicas e pistas para que o estudante, né, que está ali fazendo a prova do Enem, ele consiga já matar a questão. Principalmente quando ele diz quebrar o gelo. Quebrar o gelo, né? Qual é a função que tem por finalidade quebrar o gelo? A função fática, como nós já vimos. Então, vamos para as alternativas. Letra A, função emotiva. Não temos aqui nenhuma marca, né, que sobressai a função emotiva. A função referencial. Não temos também o que sobressai, né? Não temos função referencial. Função fática, né, como nós já havíamos, né, como você já havia suposto, né, por conta do próprio enunciado da questão, que vem trazendo quebrar o gelo, é a nossa opção correta. Mas vamos ver a letra D e a letra E. Função conativa. Aqui não está, o objetivo não é convencer ninguém a nada, né? E a função poética. Aqui nós não temos nenhum trabalho estético, né, da mensagem. A estética, ela não sobressai, né, sobre as demais. Então, nosso gabarito fica a letra C. A nossa última função, né, da linguagem é a função metalinguística, né? A função metalinguística, ela tem como foco principal o código que está sendo utilizado, né, no contexto comunicativo, né, na comunicação como um todo. A função metalinguística pode ser identificada quando uma mensagem utiliza o próprio código, meio pelo qual a mensagem é enviada, como a fala, a escrita, gestos ou figuras, para falar dele mesmo. Pode ser encontrada em dicionários ou livros de gramáticas. Então, a função metalinguística é quando o código está falando do próprio código, certo? Quando você tem uma imagem de uma pintura, alguém pintando a imagem da pintura, e nessa imagem tem a pintura, ele pintando esta pintura. Aí nós temos a função metalinguística. Quando nós vamos ter o cinema falando do próprio cinema, nós vamos ter a função. A função metalinguística, ela cai bastante, o Enem gosta muito de cobrar essa função. Eu diria que é uma das mais... É uma das que o Enem elegeu, né, para colocar o maior número de questões, é a da função metalinguística, quando o código está falando do próprio código. Vamos ver aqui um exemplo. Abraço caudaloso, de Gregório do Vivier. Amizade entre cronistas é um perigo. Todo papo esbarra em crônica, já que toda crônica é uma espécie de papo. Foi numa conversa com Antônio Prata, meu ex-amigo platônico, não por ser amigo, mas por não ser mais platônico, que a bola começou a quicar. Isso dá uma crônica, ele disse. Mas nenhum dos dois escreveu, por escrúpulos de estar roubando a ideia do outro. Eu, que tenho menos escrúpulos e menos ideias, resolvi escrever. Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas. Abracadabra, eureka, bingo. Outras são promíscuas, embora prefiram a palavra gregária. Estão sempre cercadas de muitas outras. Que, de, por, óbvio, né? Que são preposições, elas só têm sentido se relacionando com outras palavras. Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio. Você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore.
Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo apaixonado. A gente só consegue ver perdidamente quando é para falar o perdidamente apaixonado, né? Realmente a gente só vê o perdidamente junto com o apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é acaso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante menage, sempre acompanhado de assassino. Frio e calculista. Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen. Quando tem hífen, elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres. A palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena. Sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato. Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas. Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite. Grande, comprido, branco, vermelho e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato. Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço, que por sua vez estava farto de tanto sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi Emanuel de Barros. Talvez para isso sirva a poesia, para desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos. Gregório do Vivier tem uma bela relação com a língua portuguesa, né? Então, ele utilizou o texto, né, as palavras, falando das próprias palavras. Então, vamos ver aqui o exemplo de metalinguagem. Temos aqui a imagem, um autorretrato de Van Gogh, né? Então, ele pintou ele mesmo. Então, aqui nós temos o código falando do próprio código. Aqui, mais dois exemplos, né? Exemplo 2, né? Cinema Paradiso, que é um cinema, é um filme que eu indico bastante, que é o filme falando do próprio ato de fazer filme. Então, vejamos aqui um exemplo de metalinguagem. E no exemplo 3, nós temos o verbete de dicionário, que é os significados, né? É o exemplo mais famoso, né, que nós temos de metalinguagem, inclusive, que é o verbete de dicionário, que é a palavra que explica o que é a própria palavra. Então, queridos alunos, terminamos aqui mais uma aula de língua portuguesa com o assunto funções da linguagem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Fernanda, pelas dicas de hoje. Amanhã tem mais. Anota aí na sua agenda para não esquecer. Nosso encontro é de quarta a sexta, logo após o ITA Esportes. E no sábado tem maratona de aulas às 8 da manhã. A gente se encontra aqui na Rede ITA. Valeu e eu espero você!